Meu nome é Jessica Marie Thompson. Tenho 28 anos. Na noite de 19 de fevereiro, minha vida chegou ao fim, sozinha, no silêncio do meu pequeno apartamento. Meu coração simplesmente parou enquanto eu estava deitada na cama. Até aquele dia, eu levava uma vida aparentemente comum. Solteira, dedicada à carreira como designer gráfica em Denver, Colorado, tentando conquistar meu espaço no mundo criativo. Morava num apartamento aconchegante, tinha um bom emprego numa agência de marketing e, para quem via de fora, minha vida parecia estar no caminho certo. Eu ia à igreja de vez em quando, principalmente no Natal ou na Páscoa. Orava quando as coisas apertavam, mas na maior parte do tempo, preferia enfrentar tudo sozinha. Achava que estava me saindo bem, que tinha tudo sob controle. Naquela noite, senti uma pressão estranha no peito, como se algo muito pesado estivesse me esmagando. Tentei me sentar, mas meu braço esquerdo ficou completamente dormente. Em seguida, uma dor esmagadora tomou conta de mim, como se tivesse sido atingida por um trem. Faltou-me o ar, não consegui pedir ajuda. E então, tudo ficou escuro. De repente, eu já não estava mais no meu corpo. Flutuava acima dele, olhando para mim mesma, inerte, deitada na cama. Foi a experiência mais estranha e, ao mesmo tempo, mais serena que já vivi. Não havia pânico, não havia medo, só uma paz profunda como nunca tinha sentido antes. Meu olhar atravessava as paredes do prédio e eu via meus vizinhos seguindo normalmente suas rotinas, totalmente alheios ao fato de que eu acabara de morrer. Foi então que ouvi algo. Uma música, mas não qualquer música. Era como se milhares de vozes cantassem em perfeita harmonia. Não conseguia entender as palavras, mas aquilo me envolvia de um jeito indescritível. Aos poucos, uma luz quente começou a preencher o meu apartamento, ficando cada vez mais intensa, sem nunca me ofuscar. Pelo contrário, era como ser envolvida por um abraço feito de puro amor. E então, eu o vi. Jesus caminhava através daquela luz na minha direção. Não era nada parecido com as imagens que eu havia visto dele na igreja. Ele era alto, com olhos tão bondosos que pareciam enxergar direto a minha alma. Seus cabelos eram escuros, e a pele tinha um brilho dourado, que fazia todo o resto parecer opaco. Quando ele sorriu para mim, eu me senti como se fosse a pessoa mais importante do universo. Jéssica, ele disse, com uma voz que parecia uma mistura de mel morno com o som suave de um trovão distante. Uma voz que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Vem comigo. Eu não questionei, apenas o segui, entrando naquela luz com ele. Caminhamos por algo que parecia um túnel feito de estrelas vivas, brilhantes e pulsantes. De vez em quando, eu olhava para trás, preocupada em deixar meu corpo ali, sozinho. Mas Jesus colocou a mão no meu ombro e disse, não se preocupe com isso agora, precisamos conversar. E num piscar de olhos estávamos em um jardim tão belo que até doía olhar. A grama era de um verde tão intenso que parecia irreal. Havia flores que, as cores das flores mudavam diante dos meus olhos, e as árvores pareciam vibrar com uma vida pulsante. O ar tinha aquele frescor delicioso do primeiro dia da primavera. Eu queria sair correndo, explorar cada canto daquele lugar, mas não conseguia desviar o olhar de Jesus. Ele olhou para mim e disse com tanta doçura, sente-se comigo. E, como num passe de mágica, surgiu um banco de madeira simples. Sentei-me ao lado dele, e por um momento, apenas ficamos ali apreciando o jardim em um silêncio tão confortável que parecia um abraço. Eu me sentia como uma garotinha ao lado do pai, completamente segura e acolhida. Respirei fundo, reuni coragem e perguntei, Jesus, eu morri? Ele sorriu com aquela expressão tranquila que dizia mais do que 1000 palavras. Seu corpo, sim, mas você está mais viva agora do que jamais esteve. Assenti, tentando absorver aquilo. E agora? O que acontece? Céu, inferno, você vai me julgar? O semblante dele ficou mais sério, mas o olhar continuava carregado de amor. Jéssica, preciso te mostrar algo. Algo sobre a sua vida que você ainda não conseguiu entender. Ele se levantou e, com um gesto suave da mão, aquele jardim maravilhoso começou a desaparecer, como se fosse feito de névoa. Num piscar de olhos, estávamos de volta ao meu apartamento, mas ele estava irreconhecível. Tudo estava coberto por uma substância escura, pegajosa, como um óleo denso. As paredes, os móveis, até o ar parecia pesado e sujo. Olhei em volta, apavorada, e perguntei, o que é isso? Jesus, com a voz serena, respondeu, é assim que o pecado se manifesta no mundo espiritual.
É assim que o seu apartamento realmente aparece para quem vê com os olhos da eternidade. Meu coração quase parou. Aquele lugar pelo qual eu tinha tanto orgulho, que eu considerava um reflexo da minha independência, parecia agora um verdadeiro depósito tóxico. Com a voz embargada, eu disse: "Mas eu não sou uma pessoa má. Não machuco ninguém, não roubo." Jesus se aproximou da minha mesinha de cabeceira e apontou para o meu celular. E isso, meu estômago se revirou. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. "Os vídeos", murmurei envergonhada. Ele assentiu com ternura. "Durante 6 anos você vem enchendo a sua mente com pornografia. E não é só assistir, Jéssica. Me fale sobre o resto." Senti meu rosto queimar de vergonha. As palavras mal conseguiam sair. Eu queria sumir, me esconder em algum canto, mas não havia onde me esconder. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas. As masturbações, todas as noites. Jesus completou com suavidade, sem um pingo de condenação. Às vezes no horário de almoço, às vezes várias vezes por dia. Eu queria desaparecer, ser engolida pela terra. Eu tentei parar, confessei já com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Juro que tentei. Deletei aplicativos, fiz de tudo. Joguei fora revistas, apaguei aplicativos, fiz orações, pedi ajuda, e mesmo assim sempre acabava voltando. Jesus me olhou com ternura e perguntou: "Você sabe por quê?" Balancei a cabeça, chorando ainda mais. Ele então fez um gesto com a mão e, de repente, comecei a ver coisas que antes estavam escondidas aos meus olhos. Formas escuras se moviam pelo meu apartamento. Criaturas retorcidas com olhos amarelados e dentes afiados como lâminas. Elas estavam por toda parte, sentadas no meu sofá, de pé ao lado da minha cama, rondando o meu celular. "Demônios", disse Jesus com a voz calma, mas firme. "Eles estiveram morando aqui com você, Jéssica. Cada vez que você escolheu a luxúria em vez do amor, cada vez que preferiu o prazer ao domínio próprio, abriu a porta e os convidou a entrar." Uma daquelas criaturas me olhou e sorriu, um sorriso podre, com dentes negros e deteriorados. "Ela é nossa", sibilou. "Nós a possuímos." Dei um passo para trás, assustada, com o coração aos pulos. "Jesus, eu não sabia. Eu nunca quis que isso acontecesse." Ele me envolveu em um abraço apertado e respondeu: "Eu sei, mas a ignorância não anula as leis espirituais. O seu corpo é um templo, Jéssica. Ele foi criado para ser um lugar santo, onde o meu espírito pudesse habitar, mas você o transformou em outra coisa." Num instante, o cenário mudou novamente. Agora estávamos em uma biblioteca imensa, com prateleiras que pareciam se estender até o infinito. Jesus puxou um livro enorme, encapado em couro, e o abriu com cuidado. "Este é o livro da sua vida", disse ele. "Cada pensamento, cada ação, cada escolha, tudo está registrado aqui." Ele começou a folhear as páginas, e eu pude ver minha vida passando diante de mim como um filme. Vi a mim mesma ainda criança, cantando músicas sobre Jesus na escola dominical. Depois, adolescente, descobrindo que meu corpo estava mudando. Vi também meus anos na faculdade, quando comecei a me interessar por sexualidade, mas morria de medo de me envolver de verdade com alguém. Até que, no início dos meus 20 anos, me deparei com a pornografia na internet e pensei que não havia mal nenhum naquilo. "Aqui", disse Jesus parando em uma das páginas. "Foi aqui que tudo realmente começou, e eu me vi com 19 anos, sozinha no meu quarto do dormitório tarde da noite. Estava estressada com as provas, me sentia solitária e curiosa. Acabei tropeçando em alguns vídeos explícitos online. No começo, eu só assistia achando que não tinha problema. Mas logo veio o toque, o prazer instantâneo seguido da vergonha esmagadora. Um momento de curiosidade se transformou em 6 anos de aprisionamento. Jesus olhou nos meus olhos e perguntou: "Você vê como isso foi crescendo?" Página após página mostrava minha dependência se aprofundando. Vídeos românticos e suaves foram dando lugar a conteúdos cada vez mais explícitos e agressivos. O que antes era um momento esporádico se tornou um hábito diário. Aquilo que começou como algo escondido passou a controlar meus pensamentos, minhas relações, toda a minha vida. Vi como isso afetou meus relacionamentos amorosos, como eu comparava todo homem aos fantasmas idealizados que via nos vídeos, como me tornava incapaz de ser íntima de pessoas reais porque estava viciada na fantasia, e como destruí relações, pois o amor verdadeiro nunca conseguia competir com a ilusão que eu mesma havia alimentado. Se eu tentava me convencer de que podia parar sempre que quisesse,
Fiz tantas promessas, tantas tentativas. Apaguei aplicativos, limpei históricos, me ajoelhei em oração pedindo forças. Mas no fundo, eu lutava sozinha. Jesus me olhou com aquele olhar que atravessa qualquer resistência e disse: "Você nunca entregou de verdade essa parte da sua vida para mim. Sempre tratou como um mau hábito, quando na verdade era uma batalha espiritual." Ele virou mais algumas páginas daquele livro enorme. E ali estavam, uma a uma, todas as vezes que eu prometi parar. Todas as vezes que fui à igreja, me sentindo suja e culpada. "Você foi sincera", ele disse. "Mas sinceridade, sem uma entrega completa, não tem poder algum contra o inimigo." O livro se fechou. E de repente, estávamos de volta ao jardim. Eu me sentia quebrada, como se estivesse completamente exposta, sem nenhuma máscara para esconder minha vergonha. "Então eu vou para o inferno?" perguntei quase sem voz. Ele me olhou com um amor tão imenso que não consegui conter as lágrimas. "Jéssica, você acha mesmo que eu teria te trazido até aqui só para te condenar? Eu vim para salvar, não para destruir." "Mas eu falhei. Falhei tantas e tantas vezes", respondi encolhida. Ele assentiu com uma serenidade que me desarmou. "Sim, você falhou, mas o fracasso não é o fim da sua história. Muitas vezes, é justamente onde a verdadeira rendição começa." Jesus se levantou e caminhou até um riacho cristalino que cortava o jardim. "Venha", disse ele me chamando. Fui até a margem e fiquei encantada com a pureza daquela água, tão transparente que eu conseguia ver as pedras lisas e coloridas no fundo. "Este é o rio da vida", ele explicou. "Ele lava todo o pecado, toda vergonha, toda prisão, mas é você quem precisa escolher entrar nele." Olhei para a mágoa, depois para Jesus, e soltei a pergunta que martelava na minha mente: "E todos esses anos? Todo o dano que eu causei a mim mesma?" Ele sorriu com a mesma ternura de antes e respondeu: "Perdoada. No momento em que você se arrepende de verdade e entrega tudo a mim, tudo isso se vai. Mas, Jéssica, há algo importante que você precisa entender. Perdão não significa ausência de consequências." Ele fez uma pausa, enquanto eu absorvia cada palavra. "O seu cérebro foi moldado por anos de vício. Sua visão sobre sexualidade e relacionamentos foi distorcida. Sua capacidade de experimentar intimidade real foi profundamente ferida. Essas coisas podem ser curadas, sim, mas levam tempo e exigem esforço." Então respirei fundo e dei um passo dentro da água. Ela tinha a temperatura perfeita, morna e acolhedora, mas o mais impressionante era que não apenas me envolvia, era como se fluísse através de mim, preenchendo cada espaço vazio, levando embora anos de vergonha, de culpa, de escuridão que pesavam sobre meu coração. Eu sentia tudo aquilo se dissolvendo, como se finalmente estivesse livre. A sensação era como a de neve derretendo sob o sol. A cada instante naquela água, eu sentia a verdadeira limpeza acontecendo. Não apenas o perdão, mas uma transformação completa de dentro para fora. Fiquei ali, submersa naquela paz por um tempo que parecia infinito, deixando a água lavar não só meu corpo, mas principalmente minha alma. Quando finalmente saí, me senti outra pessoa, limpa, pura, renovada. Então Jesus me olhou com suavidade e disse: "Agora preciso te mostrar algo mais." Num piscar de olhos, o jardim ao nosso redor se transformou. Estávamos em um quarto belíssimo, todo decorado em branco e dourado, irradiando uma santidade tão intensa que dava vontade de sussurrar. Ele então falou: "Foi assim que a sexualidade foi criada para ser sagrada, santa, um presente compartilhado entre um homem e uma mulher dentro do casamento." Diante de nós, uma cena começou a se desenrolar. Um marido e uma esposa, ambos brilhando com aquela mesma luz dourada que eu tinha visto em Jesus, estavam unidos em um momento íntimo, mas não se parecia em nada com o que eu conhecia da pornografia. Era algo puro, terno, repleto de amor genuíno e respeito mútuo. Acima deles pude ver anjos sorrindo, assistindo com alegria, e então Jesus completou: "Esse é o meu design. Não se trata apenas de prazer físico, mas de uma união espiritual e emocional. Dois se tornando um só, gerando vida e mostrando ao mundo como é o meu amor pelo meu povo." A cena mudou novamente, e desta vez me mostrou a verdadeira face da pornografia. Vi os mesmos demônios escuros que estavam no meu apartamento, mas agora eles cercavam as pessoas envolvidas naquela indústria, homens e mulheres com olhares vazios, mortos por dentro, realizando atos mecânicos, sem amor, sem conexão,
sem alegria. Cada vídeo que eu havia assistido, Jesus me explicou, envolvia alguém, uma filha ou um filho de alguém, preso em uma escravidão tão profunda quanto a que me aprisionava. A sua demanda alimentou a oferta deles, a sua dependência sustentou a exploração deles. Meu estômago se revirou. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu sei, disse Jesus. O inimigo cega as pessoas, para que elas não enxerguem o verdadeiro preço do pecado. E então ele me revelou. Jéssica, é por isso que estou te enviando de volta. Você tem uma mensagem para compartilhar. Fiquei paralisada, surpresa. Voltar. Eu preciso voltar. Ele confirmou com a mesma serenidade. O seu trabalho na terra ainda não terminou. Há algo muito importante que você precisa fazer. Olhei em volta. Aquele jardim tão lindo, tão cheio de paz. E depois para Jesus, cheia de medo e dúvida. Mas eu não quero ir embora. Aqui é tão perfeito, tão tranquilo. E se eu falhar de novo? E se eu cair nos mesmos padrões? Jesus então sorriu, colocou suavemente as mãos no meu rosto e me assegurou. Jéssica, você não voltará sozinha. Eu irei com você. E agora que você compreende a realidade espiritual por trás da sua luta, você poderá combatê-la da maneira certa. Ele me conduziu até uma árvore que carregava os frutos mais belos que eu já tinha visto. Os frutos pendiam daquela árvore como pequenas maçãs, mas brilhavam com uma luz que parecia vir de dentro, irradiando vida. Jesus me olhou e disse com simplicidade, coma. Dei uma mordida e, de imediato, o sabor mais delicioso que já experimentei preencheu minha boca. Mas não foi só o gosto. Uma força intensa começou a fluir pelo meu corpo, invadindo cada célula com poder e confiança. Jesus então explicou, essa é a minha força. Você não conseguirá vencer o vício com a sua própria força, mas com a minha, nada é impossível. Ele então enfiou a mão dentro da túnica e tirou um pequeno pergaminho. Isto é para você, disse, a mensagem que quero que você compartilhe. Desenrolei o pergaminho e li. As palavras pareciam se gravar a fogo no meu coração. Diga às minhas filhas que eu vejo suas lutas secretas. Diga que o que fazem em segredo importa para mim. Diga que pornografia e masturbação não são hábitos inofensivos, mas portas espirituais que permitem a entrada do inimigo em suas vidas. Diga que eu as amo demais para deixá-las presas a essas correntes. Diga que a liberdade é possível, mas que exige entrega completa, não apenas boas intenções. Diga que estou esperando para lavá-las, purificá-las e fazê-las novas. Diga que a sexualidade delas é sagrada e que eu tenho um plano lindo para isso. Diga que o inimigo mentiu sobre o meu coração em relação a elas. Não estou irado. Meu coração está partido porque elas se contentam com imitações baratas, quando eu tenho algo infinitamente melhor reservado para elas. Enrolei novamente o pergaminho e o apertei contra o peito. A angústia me invadiu. Como eu vou contar algo tão pessoal, tão constrangedor para as pessoas? E então, com a mesma ternura que me acompanhou em cada palavra, Jesus respondeu, do mesmo jeito que estou te contando agora, com amor, não com julgamento, com esperança, não com vergonha, com a verdade, não com condenação. O jardim começou a desaparecer lentamente e eu sentia como se estivesse sendo puxada de volta para o meu corpo. Espere, implorei. Tenho tantas perguntas. E as mulheres casadas que também lutam com isso? E as pessoas que foram feridas ou abusadas? E aquelas que acham que estão danificadas demais para serem salvas? Jesus sorriu com uma paz que me acalmou de imediato. Confie em mim, Jéssica. Eu te darei as palavras certas quando você precisar delas. Apenas lembre-se, eu vim para curar os corações quebrados e libertar os prisioneiros. Ninguém está danificado demais para o meu amor. Então, de repente, senti que estava caindo, girando através do espaço e do tempo, sendo arremessada de volta à realidade. E enquanto minha consciência se apagava, ouvi pela última vez a voz de Jesus, clara e firme. Diga a eles que eu estou voltando em breve. Diga que se preparem. Num sobressalto voltei para o meu corpo ofegante, com o peito subindo e descendo em agonia sobre a cama. Os paramédicos estavam ali, em volta de mim, fazendo manobras de ressuscitação, gritando instruções uns aos outros. Um deles olhou para o relógio e disse com urgência, ela está sem sinais vitais há 22 minutos. Vamos tentar o desfibrilador mais uma vez. Aplicaram o choque e, de repente, meu coração voltou a bater. Abri os olhos e tentei falar.
mas o único som que consegui emitir foi um sussurro fraco. Jesus! O paramédico se inclinou sobre mim e eu soube, no fundo da alma, que nada jamais seria como antes. Senhora, a senhora me ouve? A senhora teve um infarto muito grave. Precisamos levá-la ao hospital imediatamente. Passei os 10 dias seguintes internada, cercada por médicos perplexos. Eles simplesmente não conseguiam entender como eu não havia sofrido nenhum dano cerebral, depois de ter ficado clinicamente morta por 22 minutos. Disseram que era algo medicamente impossível. Afirmaram que agora meu coração estava perfeitamente saudável, o que para eles não fazia sentido diante de tudo que tinha acontecido. Mas eu sabia exatamente por que estava bem. Eu ainda tinha uma missão a cumprir. Assim que voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi apagar tudo. Cada aplicativo, cada site, cada link salvo. Joguei fora revistas, livros, qualquer coisa que pudesse me levar de volta aos velhos hábitos. Depois, liguei para a minha irmã e contei tudo. Não falei da experiência de quase morte logo de início. Apenas confessei meu vício. Eu precisava que alguém soubesse, precisava de alguém que me ajudasse a manter a responsabilidade. Ela ficou chocada, claro, mas me apoiou com tanto amor. Foi ela quem me ajudou a encontrar um conselheiro cristão, especializado em dependência sexual. Aprendi então que eu não estava sozinha. Milhões de mulheres enfrentam o mesmo aprisionamento, mas quase todas carregam essa dor em silêncio, sufocadas pela vergonha. Descobri também sobre a química do cérebro, sobre traumas e sobre estratégias saudáveis para lidar com as emoções. Mas, acima de tudo, aprendi o verdadeiro significado de me entregar. Não apenas mudar o comportamento, mas curar as emoções que estavam por trás dele. Não bastava combater as ações. Eu precisava transformar os pensamentos que me levavam até elas. Não foi fácil. Houve dias em que eu quis desistir. Dias em que os desejos antigos pareciam voltar com uma força ainda maior. Mas em cada uma dessas vezes, eu me lembrava do que Jesus me mostrou. Lembrava dos demônios, do jardim, do pergaminho e me recordava, com um alívio imenso, que eu não estava mais lutando sozinha. 4 meses depois da minha experiência, comecei a compartilhar minha história. Primeiro com algumas amigas próximas, depois com um grupo de mulheres da igreja, até que um dia decidi contar online. A resposta foi surpreendente. Centenas de mulheres me procuraram, dizendo que enfrentavam as mesmas lutas, que carregavam a mesma vergonha, que também sentiam, no fundo, que eram as únicas. Mas todas me disseram algo a mais, que ouvir minha história lhes deu esperança pela primeira vez em anos. Disseram que, finalmente, entenderam que aquilo não era apenas uma questão de força de vontade. Era, na verdade, uma batalha espiritual. E batalhas espirituais exigem muito mais do que resistência. Exigem entrega, verdade e fé. Já faz 18 meses que estou completamente livre. E não foi porque eu sou forte, mas porque Jesus é. Não porque eu não sinta mais tentações, mas porque aprendi a lutar contra elas com a força dele, em vez de tentar suportar sozinha. A minha vida hoje é completamente diferente. Estou noiva de um homem maravilhoso que ama Jesus tanto quanto eu. Construímos juntos uma relação saudável, pura, baseada no plano que Deus sonhou para nós. Tenho uma alegria e uma paz que nunca experimentei antes. Tenho propósito, direção, mas acima de tudo tenho liberdade. Se você está lendo este relato e enfrenta uma luta com pornografia ou masturbação, eu quero que saiba de algo muito importante. Jesus vê você. Ele conhece a sua batalha secreta, sabe da vergonha que você carrega escondida no coração, sabe quantas vezes você tentou parar e fracassou, mas ele não está irado com você. O coração dele está partido porque você está se contentando com uma cópia barata, quando ele tem algo infinitamente melhor esperando por você. Você não precisa lutar essa batalha sozinha, não precisa mais carregar essa culpa, esse peso. Jesus está esperando de braços abertos para lavar você, purificá-la e fazer de você uma pessoa completamente nova. Mas para isso, é preciso entregar tudo, de verdade. Não só o comportamento, mas o coração inteiro. Busque ajuda, encontre alguém em quem confia. Não tente lidar com isso sozinha, em segredo. O inimigo ama os segredos, mas Jesus ama a verdade, a transparência, a liberdade que vem com a honestidade. E nunca se esqueça do que Jesus me mandou dizer. Você não está perdida demais. Você não está quebrada demais. Você não está suja demais nem danificada além do que Ele pode restaurar.
O amor dele é maior do que o seu pecado e o poder dele é mais forte do que qualquer vício. A liberdade é real. Eu sou a prova viva disso. E Jesus está voltando em breve. Ele quer encontrar você preparada. Quer encontrar você livre. A escolha é sua.